Aqui há Romanos. O podcast que fala de costumes da Roma antiga que resistem até aos nossos dias. Então, muito boa tarde, bem-vindos a mais um podcast que tem como tema Aqui há Romanos. E o tema de hoje, desta máxima Aqui há Romanos, Romanos entre nós, é o teatro clássico, não é? E o meu nome é Lídia Fernandes, sou coordenadora do Museu de Lisboa Teatro Romano e naturalmente que um dos temas de eleição para este podcast não podia deixar de ser o teatro clássico, não é? Já que a máxima do próprio museu é o palco mais antigo de Portugal. E, portanto, quando me lançaram este desafio para fazer um podcast aqui há Romanos, é claro que as primeiras pessoas que eu me lembrei foram, naturalmente, devido aos variadíssimos projetos de colaboração que temos tido desde há muito, a Luísa Ortigoso e o Beto Covil. Olá, Lídia. Olá! Muito obrigada por terem vindo. É um prazer. Obrigado a nós pelo convite. São muito conhecidos, quer a Luísa, quer o Beto. A Luísa Ortigoso tem uma carreira muito longa de atriz, não vou dizer há quanto tempo, mas estreou-se em 1979 na Companhia de Teatro de Almada, fez trabalhos antes, fez muitos trabalhos a partir daí, não tendo parado nunca, e participou em múltiplas peças de teatro, em variedíssimos projetos, quer de caráter televisivo, em séries, filmes, em telenovelas e, sobretudo, em teatro. O Beto Covil desenvolveu diversos trabalhos enquanto ator no Brasil, de onde é originário, e tem de igual modo uma longa carreira enquanto ator, mas de igual modo como encenador. Conta com uma longa lista de trabalhos em teatro e em cinema, quer em Portugal, quer no Brasil. Bem-vindos, agora que está a apresentação feita, mais uma vez. Muito obrigada por nos querer aqui. A vossa vinda aqui e o convite que vos fiz tem a ver com a colaboração com o Museu de Lisboa Teatro Romano. O museu tem desenvolvido uma série de projetos relacionados com a representação cênica e temos devolvido ao público, sobretudo ao público lisboeta, este palco, o palco mais antigo de Portugal, e portanto durante o mês de julho, desde 2016 até hoje, temos sempre levado a cena durante todo o mês de julho, ou todos os meses de julho, variadíssimas peças de teatro de autores clássicos. Iniciámos em 2016 com A Paz de Aristófanes, pela Companhia Mais Um, que no ano a seguir, em 2017, trouxe O Misantropo, de Menandro. Depois as produções independentes fizeram um mixte de vários clássicos sob o título Não Nasci para Odiar, que é aliás uma frase de Sófocles. Édipo, Cegos que guiam cegos, também de Sófocles, foi levada à cena no Teatro Romano de Lisboa em 2019, aqui pelo Teatro Livre, em que entraram ambos, tendo o Beto como encenador. Depois, em 2020, também o Teatro Livre, com a Luísa e com o Beto, a Medeia de Eurípides. Depois, em 2021, com a encenação de André Morraças, Antígona, de Sófocles, e nos dois últimos anos, em 2022 e 2023, tendo como encenador e em alguns casos também como ator Joaquim Horta, que nos trouxe um poeta não grego, ou um dramaturgo não grego, mas latino, Plauto, do século II a.C., a Cásina, em 2022, e a Comédia dos Burros, em 2023. Ora bem,
depois desta longa lista de peças de teatro e de nomes de dramaturgos gregos e latinos, pergunto-vos, primeiro à Luísa, porque é sempre primeiro à senhora. Com certeza. Faz algum sentido encenar os clássicos hoje em dia? Faz todo sentido. Até porque, independentemente da época, as emoções básicas humanas não se alteraram. E, portanto, o homem, enquanto homem, não se alterou muito. Não se alterou muito, infelizmente. Mas as emoções básicas humanas são as mesmas. Portanto, independentemente do tempo e do lugar, existem conflitos humanos que são importantes e estes clássicos são um pretexto para também falarmos desses conflitos humanos, do ódio, da ansiedade, do amor, da guerra, enfim, seja do que for, consoante o autor e a peça, mas tudo isso faz sentido hoje em dia. Portanto, não é que estejamos a falar de algo desconhecido, porque... Ou seja, as preocupações no século V a.C., podemos quase dizer que são as preocupações do homem de hoje, dadas as devidas diferenças, sim, não é? Certeza. Eu acho que conceitos como a ética, por exemplo, que é bastante discutida no Édipo, a ética hoje em dia, o que é ética na política? Porque o Édipo, além de tudo, é uma peça política, fala-se do governo da cidade, portanto, e da crença também, né? Então, a ética na política, a ética na religião, como nós vemos Deus, como eles viam Deus naquela altura, o homem sempre querendo acreditar em alguma coisa. Hoje nós estamos nesse mesmo dilema, portanto, eu acho que essas coisas, elas são comuns, porque tem a ver com o ser humano, não propriamente com a época. Exato, sim, sim. Varia um bocado por aquilo que nos circunda. Na altura poderia se falar, olha, quando eu estava andando naquela carruagem aconteceu isso. Hoje não tem sentido porque ninguém anda de carruagem. E aí está também um desafio de fazer os clássicos hoje, torná-los compreensíveis e acessíveis a todas as pessoas que vão ver. Sim. O teatro livre, e devo dizer que quer a Luísa, quer o Beto, trabalham nesta companhia de teatro, Teatro Livre Royal, não é? Royal Companhia Teatro Livre. Exato, pronto. Mas tem uma forma, o Beto tem uma forma de encenar as peças muito agarrada aos textos, não é? Portanto, há uma recriação que procura ser realista. É uma abordagem, não é? Podem existir outras abordagens, não é? Mas essa é uma abordagem que têm feito. É uma opção nossa, principalmente porque hoje, quando se fala em teatro clássico, aliás, quando se fala em teatro em geral, nós temos um problema de público hoje em dia no teatro, né? Sim. As pessoas pensam, eu vou ao teatro, que chatice. Quando se fala em peça, é verdade, infelizmente é isso. É verdade. E as peças clássicas também, quando se fala num clássico, as pessoas já pensam, eu vou lá para ver 3 horas de um texto que eu não compreendo. Não faz sentido hoje em dia fazermos uma peça de 3, 4 horas, que na verdade, e até mais, alguns desses textos clássicos até se estendem a mais do que isso, e com uma linguagem que o público não esteja habituado, não chega, aquilo que a gente quer passar não chega. Portanto, para mim faz sentido reescrever, pegar a essência da história, tentar o máximo possível ser fiel ao autor, mas ao mesmo tempo torná-la interessante, torná-la acessível a quem está a assistir. Eu lembro perfeitamente que no primeiro ensaio geral que a Lídia viu do Édipo, a Lídia terminou e falou: isso está muito bonito, Beto, gostei, mas tem que tirar 20 minutos da peça. Exato. Pois foi. Aquilo, todo o elenco olhou para mim, eu olhei para a Lídia e sorri, porque falei, claro, Lídia, vamos conseguir tirar 20 minutos da peça. Ou seja, estão a dizer que eu não sou nada diplomática a dizer as coisas. Não, porque é uma coisa prática. Nós não podemos ter uma peça ali com mais de 2 horas. Porque mais nós de temos uma. Mais de uma, sim. Uma hora. Mas por quê? Há um horário, né? Ali nós temos que nos conter dentro daquele período que a gente pode atuar, por causa da luz, do dia, da rua, dos barulhos da rua e da vizinhança. Portanto, realmente
realmente, e tem toda a razão. E falou de uma forma muito diplomática. E ali eu sorri e falei, ok, da manhã já tiro. Também. Claro. Tem que ser, Lídia, tem que ser. E nós conseguimos tirar 20 minutos da peça. Não foram 20, negociamos, eu consegui tirar 10 minutos da peça, ela ficou com 1h15. Mas é isso, o desafio está aí. A gente conseguir passar a ideia da história, tentar ser fiel à história, porque a história em si é uma história, as histórias em si refletem uma forma de pensar da sociedade, então é certo que a gente tente manter essa ideia, mas com um tempo reduzido, para chegar às pessoas e que a linguagem seja mais simples e acessível. E de qualquer forma, o mesmo texto pode ser feito por pessoas diferentes, sob diferentes pontos de vista. Claro. Que isso também é muito interessante, porque podemos pegar num texto como a Medeia, por exemplo, e ir, ou como o Édipo, e ir só para a questão do incesto, e reduzir a história a isso, ou podemos ir mais além, na nossa perspectiva, obviamente, podemos ir mais além e tratar de questões que hoje em dia são pertinentes também, que é as crenças, a cegueira humana, a fé em Deus e os absurdos que as pessoas fazem porque tem uma fé em Deus, que é bonito, que é louvável, que é respeitável, mas até que ponto a nossa fé pode nos levar a cometer crimes ou nos fazer coisas que moralmente não são aceites, que é o caso da história do Édipo. Sim. Né? Então, portanto, os pontos de vista variam. E isso também é agradável de se ver. Sim, a perspectiva pela qual agarram a história, não é? Exato. Pode ser muito diferenciada, muito diversificada, e isso depende dos atores, mas sobretudo do encenador. Sim, claro. Exato. E também há, digamos, há questões que podem ser evidenciadas, mesmo que o autor, que já não está entre nós, já há muito tempo, não tenha sido possivelmente aquela vertente que ele mais gostaria de passar, mas nós temos esta vontade de fazer evidenciar aquilo que nos chegou de uma forma diferente, não é? Personalizada, de acordo com aquilo, com a mensagem principal que nós queremos passar. Não é? É isso mesmo. Portanto, não temos de levar tudo à letra. Há uma aproximação distinta porque a nossa sociedade é distinta, os nossos problemas são distintos e estamos no século XXI, quer gostamos, quer não. Exatamente. Dar aqui um pequeno à parte em relação ao teatro. O teatro romano de Lisboa, portanto é o único teatro musealizado, escavado parcialmente que existe em Portugal. Existe um outro mais tardio, em Braga, que não está escavado, ou totalmente escavado, e que não está à vista, mas o Teatro Romano de Lisboa, construído nos inícios do século I, situa-se numa zona histórica da cidade, entre duas ruas, numa zona de dormitório, e portanto temos enormes constrangimentos, quer em termos de ensaios, quer em termos do próprio espetáculo, não é? Portanto, não podemos de repente pensar que temos ali uma sala de espetáculo, que não é, já foi, mas atualmente é um sítio arqueológico onde ocorre teatro, não é? São duas coisas distintas, portanto, o número de espectadores que leva, as condicionantes que temos, tudo isto complicam a encenação e as opções que o encenador adota. Implica também a própria atuação dos atores, não é? Porque não tem um palco grande, tradicional, não é? Ainda por cima o palco que está à disposição tem um degrau, o que é sempre conveniente em qualquer palco, não é? Haver um degrau a meio. Mas é mágico. É mágico. É um sítio mágico. Mas isso eu vou deixar mais para daqui a pouco. Daqui a pouco. Mas dizer que, ao contrário daquilo que existia em época romana, as grandes os espetáculos em época romana demoravam cerca de 4 horas, não é? E alguns durante o dia. As pessoas saíam, iam a casa, comiam e voltavam. Não podiam nem comer
teatro, nem beber, levavam almofadas para se sentarem porque não era confortável. Claro. E pronto, não é que não possam beber durante os espetáculos, os espectadores atualmente, mas as cadeiras também não são muito confortáveis e, portanto, é uma zona dormitório da cidade, ainda com poucos moradores, mas exatamente por isso vamos tentar tratá-los muito bem. Claro. E, portanto, as peças de teatro ocupam somente 1 hora, não é? Exato. 1 hora e 10, assim, mais ou menos, pronto. Outra coisa que eu gostaria de perguntar pronto, o teatro clássico é o que nós fazemos durante o mês de julho no Teatro Romano de Lisboa, mas esta colaboração do teatro convosco tem passado por outras coisas. Nós fazemos muitas atividades e, por exemplo, a última foi na ceia da Lupercália, em que deram um cheirinho, digamos assim, de uma peça clássica, não é? Portanto, a Lupercália é uma ceia romana que nós fazemos no Teatro Romano, portanto, uma ceia à romana, apenas com alimentos romanos, confeccionados um bocadinho à romana, onde entra aquele bem conhecido molho de garum, que entrava em cerca de 90% ou 95% das receitas romanas, e, portanto, vocês fizeram uma pequena apresentação durante 1/4 de hora, mas também têm feito outras peças no Teatro Romano. Eu lembro-me de uma que me marcou profundamente, que foi o Testamento, que foi em 2018, a peça Testamento, que foi escrita pelo irlandês Colm Toibin, não é? Colm Toibin. Exato. E houve 3 apresentações no Teatro Romano e esta é uma versão de como Maria, mãe de Jesus, entendeu aquilo que o filho fez. Sim. E se Maria tivesse falado, era Exatamente. E eu gostei imenso foi um monólogo feito pela Luísa. Encenado pelo Beto. Sim, durante 1 hora, não é? Exato. Durante 1 hora. E eu fiquei presa completamente à história como se não soubesse o final. Não é? Morreu, não é? Pois. Mas eu acalentava a esperança, se calhar ele salva-se. Se calhar ela tem uma versão diferente. Exatamente, como se não soubesse o fim, não é? Pronto, e isto é uma magia, não é? Que é dada pelos atores e pelos encenadores. E por falar em magia, era esta a outra pergunta que eu vos queria fazer. Eu lembro-me que nesta peça do Testamento não havia praticamente cenário nenhum. Porque aquele sítio de facto não exige cenário e ele próprio é um cenário. É um cenário. E durante os muitos ensaios que decorreram na altura em que participaram, que levaram à cena estas várias peças, sobretudo a Luísa, mas também o Beto e todo o elenco que entrava, mas sobretudo a Luísa dizia: este sítio é mágico, acontece ali alguma coisa a meio que ficamos presos. É mágico, realmente. É um sítio mágico. E tudo o que fazemos ali tem um impacto em nós especial, realmente. Não sentimos, e aliás as encenações do Beto ali são sempre despojadíssimas em termos do espaço. É o espaço que serve o espetáculo e não temos nunca elementos de cenário, não temos de cenário, não há necessidade, porque não há necessidade disso. Sim. Procuramos tudo ali. Porque o espetáculo é pensado usando aquele cenário. Exatamente. Aquele cenário é mágico e ali dá para nós construirmos aquilo que a gente quiser. Porque aquelas pedras falam. É isso. Para além de sujarem toda a gente, porque vêm sempre todos cheios de pó, não é? Mas isso é o pó de pedra, é o pó da pedra, mas de qualquer maneira faz parte e é maravilhoso. Eu sempre que trabalho ali... É um lugar que impõe muito respeito. Sim. Para nós atores nos dá uma energia,
o mesmo respeito que nós temos pelo palco, ali parece que o respeito aumenta ainda mais. Porque nós temos o cuidado e a preocupação de estarmos a atuar num sítio arqueológico. E isso também nos diz muito, porque nós temos que preservar esse tipo de ambientes e valorizá-lo. Levando a arte para ali, a gente valoriza, mas ao mesmo tempo a gente tem que aprender a conservar. Exato. E nós temos todo o cuidado, porque a gente percebe, desde que a gente se conheceu, todo o cuidado e todo o apreço que a Lídia e os seus colaboradores do Museu de Lisboa Teatro Romano têm por aquele sítio arqueológico. Isso embute em nós também uma presença, uma forma de estar diferente, que nos exige uma disciplina que nós também temos no palco, mas é diferente. No palco a gente pode encostar aqui, arrastar ali, subir não sei aonde. Ali não. Ali é um sítio que nós temos que conservar, e com todo o carinho e respeito tentar manter, para que as gerações futuras também consigam desfrutar do espaço. Aliás, quando passamos à fase de ensaios em que vamos, como nós costumamos dizer, para as pedras, agora vamos para as pedras. Há todo um aviso à navegação, que é: nesta não se pode pisar, ali não se pode ir, tem que se caminhar por aqui. Pronto. E mesmo assim nós não nos sentimos de forma alguma restritos. Constrangidos. Não nos sentimos. De todo. Apenas temos a atenção e o cuidado de realmente não danificar nada e sempre preservar isso. Pois é muita história ali. É muita história, é um peso muita enorme. História. E há muito trabalho ali. A Lídia, melhor que ninguém, sabe o trabalho que dá para manter, né? E para tentar descobrir mais e ver mais coisas. Então, realmente, aquilo é bastante imponente nesse sentido. E só se conserva e só se protege aquilo que se conhece, não é? Exato. E, portanto, levar o teatro clássico ao teatro romano é uma forma de divulgar e de as pessoas conhecerem, com o objetivo final de protegerem este sítio. Exato. Exatamente. Mesmo a acústica é extraordinária. Era isso que eu ia perguntar a seguir. Há aqui uma transmissão. A acústica é extraordinária naquele local. Sim. Porque ali ninguém usa microfones, né? Exatamente, coisa nenhuma. Não há maquinismo nenhum. E há certos sítios em que, se uma pessoa sussurrar, se ouve perfeitamente. Isso. Perfeitamente. É maravilhoso isso. Sim. Os senhores dessa época sabiam disso. Claro que sabiam. E ali só está uma pequena parte do teatro. Exatamente. De um terço. Mesmo assim, a acústica é maravilhosa. É maravilhoso. Eu vou só contar aqui uma história que ocorreu, já não sei se foi na Medeia, se no Édipo, quando houve uma procissão. Na estreia do Édipo. Na estreia do Édipo, no dia da estreia. Maravilhoso. Havia uma procissão que era uma novena. Exatamente. Então, nós estávamos a falar dos deuses. Foi logo no começo da peça. Logo no início da peça. Sim. E começamos a ver. Eles vinham a rezar. Primeiro começo eu a ver. Pois foi. Nós estamos de fora, não é? Vocês estão a atuar lá em baixo. Portanto, quem está em cima, e portanto, os funcionários do teatro estão todos cá em cima, de repente começámos a vir pela Rua da Saudade, pelo lado nascente, começámos a ver uma quantidade de pessoas vestidas de preto, com umas capas, algumas. E com umas velas. E com velas. É maravilhoso. Mas uma coisa estranhíssima. Eu que trabalho ali há imenso tempo, nunca tinha visto aquilo. Nós sentimos um murmúrio, mas depois tudo se fez silêncio, porque as pessoas, quando passavam no passadiço, quando iam no passadiço, iam caladas. Exato, só com as velas. Com as velas. E eu estava com o meu Tiresias cá atrás e olhei e disse: bem, isto é poderosíssimo. Será que a Lídia encomendou aquilo? Encomendou aqui uns foi figurantes. Coisa da Lídia. Mas houve gente que nos perguntou: aquilo são figurantes? Que vocês... Sim. Não, foi só para hoje. Porque não, foi só para a estreia. Foi só para a estreia. Porque as pessoas perguntavam baixinho: o que é isto? O que é que está a acontecer? Mas por quê? Porque foi logo no começo da peça, quando o povo da cidade, o povo de Tebas, estava pedindo aos deuses para acabar com a praga. A hora que o povo estava a sofrer e olhando para cima e pedindo, me passa uma procissão lá em cima. Que é Losaiai. Exatamente. Foi assim mágico. Foi maravilhoso. Foi maravilhoso. E durante aí uns 5 minutos, a procissão passou. Não paravam. Mas num silêncio extraordinário. Não iam sequer, pararam de rezar, porque acho que durante a novena vão rezando, não é? No passeio da novena. E nós depois perguntámos: amanhã também cá passam? Não, todos os dias é um caminho diferente. Que pena. Podiam passar aqui amanhã. Mas foi maravilhoso. Foi muito engraçado, sim.
Bem, vamos acabar esta conversa. Teríamos aqui pano para mangas, não é? Literalmente. E dizer mais uma vez que teatro clássico é no Museu de Lisboa Teatro Romano todos os anos durante o mês de julho. Muito obrigada, Luísa Ortigoso. Muito obrigada, Beto Convil. Muito obrigada a nós. Obrigada. Aqui há Romanos é um podcast da Agenda Cultural de Lisboa. Foi idealizado e produzido em parceria com o Centro de Arqueologia de Lisboa para assinalar o 10º aniversário da criação deste equipamento da Direção Municipal de Cultura da Câmara Municipal de Lisboa. A sonoplastia e genéricos são da autoria de Fernando Figueiredo. A coordenação é de António Marques. Mare terracque protega somnes, e de pulsis vite procelis, salutare.